Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio Cardoso Leite e nós vamos para a segunda parte da nossa aula de Sociologia sobre cultura e ideologia. Nessa segunda parte nós vamos enfatizar, a questão da indústria cultural, a indústria cultural. Na primeira parte da aula nós focamos nos conceitos de cultura e de ideologia. E agora nós vamos ver como a cultura e a ideologia está relacionada com a indústria cultural. Bem, as referências bibliográficas básicas é o livro Sociologia para o Ensino Médio, devido à sua linguagem mais acessível, e o nosso objetivo aqui ser introdução desses temas, e o meu livro Cultura Brasileira e Sexualidade na TV, uma análise sociológica, que é fruto, da minha dissertação de mestrado em Sociologia na Universidade Federal de Minas Gerais. A leitura obrigatória é, esses capítulos aqui, do livro Sociologia no Ensino Médio. Eles começam trabalhando a questão da ideologia e da cultura, e aí vão para a indústria cultural e depois a indústria cultural no Brasil. Então vamos só rever, Na aula anterior nós vimos o significado dos termos cultura e ideologia, como eles são usados no cotidiano e também como eles são entendidos na sociologia. E aí, como eles são entendidos na sociologia, nós vimos exemplos de como a cultura e a ideologia estão presentes, nessas dimensões da vida social, na religião, na ciência e na escola. Agora nós vamos ver o mundo das comunicações, da televisão, do rádio, da internet, dos aplicativos e sites, nos smartphones, as revistas, jornais. Nós vamos ver como que todos esses meios de comunicação, eles estão mergulhados na cultura e na ideologia. Como vocês podem ver, os slides que eu estou utilizando são os slides do livro Sociologia no Ensino Médio. Contudo, eu fiz algumas alterações nos slides, da editora Saraiva. Não estou fazendo propaganda, mas é porque é um material que eu estou usando, então tem que dar crédito, aos produtores do material. Vamos lá então, mesclando cultura e ideologia, tem a ver com o capítulo 19, porque nós estamos continuando a aula anterior. O Theodor Adorno e o Max Horkheimer, são alemães da Escola de Frankfurt, eles analisaram a relação entre cultura e ideologia com foco em um conceito que eles delimitaram específico, que é o da indústria cultural, aqui, ó, indústria cultural, cujo objetivo, segundo esses autores, é a produção em massa de bens culturais para ser consumidos como qualquer mercadoria. Todavia, eles estão permeados de elementos culturais e elementos ideológicos. Aqui um exemplo é o Super-Homem, como fruto da indústria cultural. Nós temos aqui o primeiro filme de Hollywood, do Super-Homem, tem vários outros, tem seriado de televisão, tem seriado de serviço streaming na internet, e está tudo relacionado com esse consumo cultural, Tem fantasias para festa de criança, tem bonecos, então tem uma série de produtos, Todos esses produtos são o quê? Mercadoria como bens culturais. Outros exemplos que a gente pode dar são esses dessas propagandas, e aí nós já estamos aprofundando no conceito de indústria cultural. Porque, segundo esses autores, as empresas envolvidas na indústria cultural, elas têm uma lucratividade muito grande, e uma adesão incondicional ao sistema dominante como fundamentos. Quer dizer, o sistema dominante e essa adesão incondicional, eles são os fundamentos da indústria cultural, e colocam a felicidade na mão dos consumidores mediante a compra de alguma determinada mercadoria cultural. Então, esse é o elemento ideológico,
Primeiro, porque ele é afim com a cultura dominante. E segundo, porque o significado de consumir determinados produtos ficam ligado a uma imagem de felicidade, a uma visão de mundo e felicidade. Né? As pessoas mais maduras vão lembrar das propagandas de cigarro que tinha na televisão, né? Que depois foram proibidas pelas políticas governamentais, porque o mal que o cigarro faz estava fazendo os estados gastarem muito com a saúde pública. E por isso é que foi proibido a propaganda de cigarro, né? Mas eram propagandas muito criativas. Aqui tem uma propaganda do cigarro Hollywood, né? E alguém, né, nesse carro aqui, na areia, com velocidade, energia, força. Então remetia à ideia de que se você fuma Hollywood, você é uma pessoa de sucesso, tem muita energia, força e velocidade. Né? Um exemplo também que é muito antigo é os dos produtos, no caso do Brasil, é da margarina, né? A família feliz é aquela que usa tal margarina. Mas isso não seria só a margarina, poderia ser com relação a um suco, a um tipo de café específico, ou de algum cereal, ou algum pão. A ideia é que, consumindo esses produtos, você tem uma família feliz. Então, isso funciona como uma mensagem subliminar no inconsciente de quem assiste, né? Outro exemplo clássico é a relação entre a cerveja e a mulher, né? Sobretudo a mulher brasileira. A gente vai ver mais para frente sobre o estereótipo da mulher brasileira. Mas se você consome essa cerveja, é como se você tivesse adquirindo, né, uma relação com uma mulher bonita. Essa é a ideia, né, extremamente machista, mas a ideia é muito utilizada pela indústria cultural na propaganda de bebidas, né? Então vamos lá, continuando a entender essa questão da indústria cultural, né? Vale ressaltar que quando você consome os produtos culturais, outro efeito que ele causa é que você se sente integrado numa sociedade imaginária, né? Que é essa da imagem de felicidade que a gente acabou de ressaltar, né? Uma sociedade sem conflitos e sem desigualdades, né? Você se sente igual a todos, você não percebe a desigualdade. Aqui é uma foto, né, de um shopping center lá na Malásia, né? Olha que a sedução que gera o shopping center, né? É um lugar que o tempo nem passa, né? Porque você entra lá dentro, você não sabe se está de noite, se está de dia, né? Você nem vê o tempo passar, é como se fosse congelado o tempo num ambiente luxuoso, chique, cheio de luzes e estímulos e coisas novas, né? E aí, nesse sentido, para a sociologia, a indústria cultural, ela provoca, né, uma fuga do cotidiano, né, que acontece com o indivíduo, e ao fugir do cotidiano, ou a partir do momento que o indivíduo não consegue perceber, né, os conflitos, as dificuldades, as desigualdades sociais, as diferenças, né, ele, na verdade, ele vai continuar aceitando a exploração capitalista. Né? A escola de Frankfurt, em que Adorno e Horkheimer fazem parte, eles são de uma perspectiva analítica marxista, né, e vão criticar a exploração da sociedade capitalista moderna. Outro aspecto interessante é que, mesmo com o grande avanço das tecnologias dos meios de comunicação, né, o conceito de indústria cultural permanece, né? Ele permanece. Por que nós estamos falando desse avanço? É porque agora todo mundo teria acesso a filmes, por exemplo. Né? O acesso a filme era restrito ao cinema. Depois veio o videocassete e depois o DVD. Né? Hoje nós temos os serviços streaming. Então, mas para os sociólogos, a ideia da manipulação e dessa fuga do indivíduo que o conceito de indústria cultural trabalha, ele permanece, mesmo com esse acesso maior através da internet e dos smartphones. Né? Os produtos de baixa qualidade têm a sua oferta justificada pelo argumento que atendem às necessidades das pessoas, né, que desejam apenas entretenimento e diversão.
e não uma reflexão, né? Você vai assistir um filme para relaxar, para se divertir, e não para ficar pensando sobre a realidade, né? Então, esse aspecto ele é real, né? Mas vale salientar que apesar dele ter essa carapaça de entretenimento e diversão, na verdade eles só estão sendo oferecidos porque eles vão suprir as necessidades das empresas com lucro, né? Então é uma forma das empresas ganharem milhões e milhões, né, em troca da sua diversão. Diverte, diverte, mas há outros aspectos que a gente tem que considerar, né, além desse do lucro de quem produz e da diversão de quem consome. Esses outros aspectos têm a ver com o fato de que esse mundo maravilhoso, né, que é apresentado, né, ele muda significativamente o dia a dia das pessoas. Por quê? Porque, por exemplo, antes da invenção do cinema e do meio de comunicação que é todo baseado no cinema, né? A TV baseado no cinema. O primeiro, na verdade, o primeiro é o telefone, mas não era usado para entretenimento, né? Aí vem o rádio. Aí o rádio, além de ser informação, vai ser também entretenimento. E aí, quando entra nesse universo, o que que acontece? Acontece que mudou, né? O que que aconteceu, né? Na verdade, isso foi no final do século XIX e início do século XX. Muda a forma do ser humano lidar com a informação, com a reflexão e com o seu vislumbrar do mundo. Porque antes era da linguagem escrita, antes as pessoas utilizavam livros. Aqui, ó, o desenho aqui do livro da criança com um livrinho ou com uma cartilhazinha, né? Esse era um método tradicional após a imprensa, né? Claro, antes da imprensa era mais restrito ainda. Então, para a sociologia, é importante verificar que a mudança de meio já tem um impacto na experiência do indivíduo no dia a dia, né? Ele, por exemplo, quando você lê um livro, você tem mais liberdade de reflexão, de imaginar o que aquelas palavras significam, né? Você cria as cores e as belezas ou feiuras nas imagens da sua mente. Já, por exemplo, no filme, o diretor vai escolher a cor, o que é bonito, o que não é, né? Então você reduz o escopo reflexivo a partir dessa experiência que deixa de ser linguística e passa a ser uma experiência de consumo mais passivo das informações e dos detalhes do mundo que você está adentrando a partir daquele meio de comunicação. Então, muitos sociólogos, né, vão dizer que com o surgimento da televisão, né, há uma preponderância no ouvir e ver, né, e não mais ler e pensar. É algo mais passivo, né? Um estudioso chamado Sartori vai dizer que a televisão produz imagens e apaga conceitos, né? Então você fica preso no que você está vendo e no que você está ouvindo, e o seu pensamento reduz. É o que eu acabei de falar com relação ao livro, né? Quando você lê um livro, mesmo que seja uma história de ficção, você cria um mundo imaginário, né? Você tem uma atitude ativa de escolher as imagens que vão vir a partir da leitura. Já com a televisão e com esses meios de comunicações de hoje em dia, o fato de você ouvir e ver já direciona essa criatividade, né? Então, desse modo, atrofia a capacidade de abstração do indivíduo, né, que a leitura proporcionava e que agora não vai ser mais proporcionada através desses novos meios aí, né? E, consequentemente, segundo Sartori, além de reduzir a capacidade de abstração, né, ela vai reduzir nossa capacidade de compreender, porque você não faz um esforço cognitivo no ato de compreensão, né? Você só já pega o conceito pronto ali e só memoriza a ideia de uma forma estanque, sem uma reflexão mais profunda.
Bem, várias críticas, então, até agora a gente está vendo as críticas feitas, né, à indústria cultural, né, porque ela destrói nossa capacidade de entretenimento, né. Deixa eu grifar aqui. Opa, desculpa, errei aqui. Aqui, ó, nós estamos enfatizando o quê? As críticas. Mas vão haver pensadores que vão destacar outras coisas, como Walter Benjamin, né, que vai dizer que a indústria cultural, de uma certa forma, se a gente souber utilizar, né, e aí ele concorda com as críticas que são feitas, que a gente já ponderou aqui, mas ele pondera da possibilidade, por isso que poderia ajudar a desenvolver o conhecimento, porque levaria a arte e a cultura a um número maior de pessoas, né? Então, assim, por exemplo, as revistas vendidas em banca, né, e as novas técnicas de reprodução, né, por exemplo, alguém que não pode ir lá no Museu do Louvre, em Paris, ver a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, poderia ver na internet a foto né? Então ele está falando isso, que ó, as novas técnicas de reprodução, as obras de arte poderiam ser difundidas entre outras classes sociais, né? Então, é, a pessoa não pode assistir um filme no cinema por causa que o ingresso é caro. Então ele assiste em casa, num DVD, por exemplo, né? É claro que a experiência cinematográfica, o fato de você entrar numa sala escura, né, com o som voltado e a atenção voltada para o filme, o tamanho da tela, a altura do som, te dá uma experiência estética, né, com o filme bem diferente do que você assistir em casa, com pessoas conversando, com outros ruídos, com a tela menor, talvez não tão escuro e etc. Mas, de uma certa forma, te daria acesso a, a, ao conteúdo artístico. É isso que o Walter Benjamin está dizendo. Bem, o Walter Benjamin vai também falar, né, de que é evidente que a indústria cultural ela está fincada na ideologia dominante, tá mesmo? Basta olhar Hollywood, né? Todo mundo que pensa em filme pensa em Hollywood, não pensa em filmes alternativos, né? Então, isso é uma. Aí ele já está criticando, né? Ele aceita as críticas que nós já mencionamos. Ele fala do aspecto positivo que poderia ser utilizado. Ele não está falando que está sendo utilizado, mas ele vê que poderia ser utilizado através da reprodução técnica, né? As réplicas, né? Vários quadros da Mona Lisa em outros lugares também, dando acesso a quem não tem acesso ao Louvre, onde está o quadro original. E ele também vai fazer a crítica da ligação da indústria cultural com a ideologia dominante. E no Brasil a gente vê isso muito claro através das nossas emissoras de televisão aberta, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, tem outros, mas as emissoras abertas elas reproduzem a ideologia dominante, né? E aí o que acontece? Tá, tem gente que vai questionar isso porque vão dizer o seguinte: apesar da ideologia dominante ser reproduzida, né, nas pessoas que estão vendo ou até lendo, né, é, a maioria das pessoas vão selecionar o que recebe e reelaborar a informação, né? Isso é uma situação que é polêmica, né? Porque isso tem a ver com a educação. Quem tem menos educação tem menos capacidade crítica de fazer essa reelaboração da informação, né? Ou de selecionar. Então esse argumento é um argumento problemático, né? E também tem o caso de que nem todos recebem as mesmas informações. Então, pegando aqui o exemplo das emissoras, né? Essas aqui são as abertas, são de graça, né? As classes mais pobres vão ter acesso de graça à Globo, a Record e o SBT, que é nosso exemplo. Mas os que têm mais condição financeira vão poder assinar a Netflix para escolher o que vai assistir, né? A HBO, a Prime Video, né? E os que não têm condições, eles vão ter que aceitar o que está ofertado nas emissoras abertas. Então isso já mostra que já não é bem assim essa possibilidade
reelaborar a informação ou de escolher qual a informação ou o entretenimento que você vai receber, qual a qualidade do que você vai receber. Ainda falando sobre a relação entre cultura, ideologia e indústria cultural, é importantíssimo a gente mencionar a internet, que é recente, né, dos anos 90, né, e o fato de que ela dá mais liberdade na veiculação de mensagens, né, tudo passa a ser transmitido por esse sistema e aí há uma multiplicação, né, dos meios de comunicação e é uma velocidade mais rápida, principalmente com o smartphone, né? Com o smartphone é tudo em tempo real, né? Essa capacidade que a gente tem de ver tudo em tempo real porque nós estamos conectados na internet. Tá. Isso é interessante, dá mais liberdade? Dá mais liberdade. Ao mesmo tempo, tem algumas desvantagens, né? Por exemplo, há um aumento das notícias falsas, porque todo mundo que está na rede também é um comunicador, né? Você posta aí na rede social, ou no Facebook, ou no Instagram, né? Todo mundo tem um microfone, todo mundo pode falar. Ora, se na indústria cultural tradicional, como por exemplo num filme, o diretor escolhe o que vai ser dito, né? No telejornal, o editor do jornal escolhe qual notícia que ele vai passar e escolhe quais ele não vai passar porque não é do interesse dominante de que seja noticiado tal fato, mas é do interesse dominante que um fato X seja transmitido. A gente vê isso claramente, por exemplo, na Rede Globo e nos posicionamentos políticos da Globo, né? Quando ele apoia nas eleições e quando execra os governantes e etc. Né? Nós vamos ver mais sobre a Globo mais adiante. Aqui, qualquer indivíduo vai poder propagar suas ideias. Né? Então, aquela restrição que existe na televisão e no cinema, no sentido dos produtores escolherem a informação, aqui todo mundo vai poder dar uma notícia, todo mundo vai poder falar o que pensa, né? Através da internet e desses dispositivos, sobretudo os dispositivos móveis. E aí, nesse sentido, a internet pode empobrecer a capacidade de pensar. Ao mesmo tempo que ela dá acesso universal, ou quase universal, né? Ela vira um meio que pode ser empobrecido e, ao mesmo tempo, pode ser um instrumento para obtenção de conhecimento, né? Principalmente acesso a livros digitais e tudo mais. Então, assim, tem a vantagem e a desvantagem, né? Aqui o autor do livro Sociologia do Ensino Médio está dando um exemplo aqui do Wikipedia, né? Que você pode consultar, geralmente tem informações bem superficiais, mas ao mesmo tempo tem informações básicas, iniciais, que servem de ponto de partida para a pesquisa, né? O problema é que tem uma liberdade em ser editado e aí fica limitada a confiabilidade do conteúdo. Ao mesmo tempo que, de uma certa forma, todo mundo é introduzido ao conteúdo mesmo com essa limitação. Fica o acesso, né, a esse conteúdo. Tá, nós estamos discutindo sobre cultura e ideologia, já esclarecemos o que é indústria cultural e agora nós vamos ver como que a cultura brasileira ela se constitui a partir, né, de muitas expressões, como a cultura brasileira diversificada, e ela acaba sendo incorporada pela indústria cultural, né? Não só pela literatura, mas por todos esses aparatos que a gente acabou de ver da indústria cultural, né? A cultura brasileira ela é uma mistura de muitas expressões, né? Então a gente tem muitas festas, danças, canções, esculturas, pinturas, gravuras, superstições, alimentação, muito mista, né? Mista porque nós somos um povo todo misturado, miscigenado, né? Sobretudo no que se refere à etnia branca europeia dos portugueses que vieram para o Brasil, a etnia indígena, que eram as populações que existiam aqui quando os portugueses chegaram,
e a população africana, né, que vai vir com o sistema de escravidão adotado por Portugal no período da colonização. Então a gente fala que, né, o negro, o índio e o homem branco faz um amálgama de mistura da cultura brasileira. Antes da gente entrar na questão da cultura brasileira, vamos ver sobre a indústria cultural no Brasil. Né? A indústria cultural no Brasil ela se desenvolveu é, junto com o desenvolvimento econômico brasileiro, né? E teve o seu marco com a introdução do rádio na década de 1920, depois da televisão em 1950, 1960 e finalmente a internet nos anos 90, né, que é o rádio tradicional, né, da época e a televisão tradicional da época também, né. Os outros campos da indústria cultural, né, como cinema, jornais e livros, não são tão expressivos quanto a televisão e rádio no Brasil, né, e hoje também não tão expressivos quanto a internet, né. A televisão e o rádio são menos expressivos. Rádio, por exemplo, poucas pessoas eu vejo escutando rádio. Né? Minha mãe, que tem 80 anos, e meu pai sempre estão com o rádio ligado o dia inteiro, ouvindo notícia e tudo mais. E aí eu já não tenho, eu já não, nem televisão eu assisto direito. Bem, então só para contextualizar, né, nas décadas de 30 e 50 foi o apogeu do rádio e o que aconteceu? O Estado, né, Estado, os políticos, né, eles tentaram controlar as atividades do rádio para determinar como deveria ser a cultura, né, a cultura que seria transmitida, né, de forma massiva, né, enquanto indústria cultural. Olha aqui, ó, um programa, né, da Rádio Nacional, aqui, ó. Rádio Nacional, olha o nome da rádio, Rádio Nacional. Durante a ditadura de Vargas, né, o governo fazia propaganda, né, do próprio governo e buscou, de uma certa forma, desenvolver a cultura nacionalista, dizer o que é brasileiro, o que não é, dando ênfase ao rádio. Inclusive, gente, é aí que surge a radionovela, que depois vai virar telenovela, né? Então as histórias, o mundo contado no rádio, né, as relações, tudo com um viés de formar uma cultura nacional. A partir de 64, com outra ditadura, né, infelizmente nós tivemos dois grandes períodos de ditadura no nosso país, é, essa interferência na indústria cultural aumentou, né, com a ditadura militar, né, o Estado interferiu mais ainda e aí já a partir de 64, né, o Estado ele vai ampliar a abrangência da televisão, porque a televisão tem mais poder que o rádio. O rádio você ouvia os sons, as falas e ainda tinha uma capacidade de abstrair e criar o universo que está sendo dito no rádio. Já a televisão, por causa da escolha dos diretores de televisão, as cores, o que é bonito, o que é feio e tudo mais tem mais impacto, como a gente já discutiu no que se refere ao conceito de indústria cultural e o cinema, né? Falando ali de como que reduz a nossa reflexão, né? Se você comparar a leitura com esses meios. E a maior beneficiária desse modelo de televisão, de abrangência nacional que o Estado militar organizou, foi a Rede Globo, tendo como principal produto a telenovela. Tá aqui até uma foto aqui da Regina Duarte, antiga secretária de Cultura do governo atual, né, atriz global, né, na novela Selva de Pedra. Né? Então, o modelo de televisão estabelecido pela ditadura é esse, né, de uma abrangência nacional e criando um estilo próprio para o Brasil. E o interessante é que mesmo com o término da ditadura, né, esse modelo de televisão ele foi ampliado. Ele ganhou mais poder ainda. Por quê? Porque ele ficou na mão das empresas privadas, né? E aí ele ganhou o poder político. Por quê? Porque as emissoras de televisão passaram
a ter uma relação de alinhamento ou não com quem estava no Estado, né? Nas eleições, né? A eleição de Collor e Lula, a eleição de Collor, né, em 89, disputando com Lula, né, teve enviesamento da Globo, a Globo ajudou o Collor, né, nessa eleição. Depois, com o impeachment do Collor, também a Globo ajudou a derrubar, né, e Itamar. A Globo sempre ficou do lado do governo, né, principalmente porque o governo poderia pagar propagandas oficiais, né, no horário nobre, pagando um preço bem alto. É, apesar das relações entre o Estado e as emissoras terem mudado a partir da década de 90, né, porque não tinha mais censura com o termo do regime militar, como eu acabei de dizer, a relação continuou profícua por causa da propaganda oficial. Olha lá, ó. Entendeu? Primeiro que assim, a televisão e o rádio são concessões do poder estatal. Então, eles escolhem as regras para poder deixar alguém abrir uma emissora de rádio e de TV. Por exemplo, o Collor era dono de emissoras de rádio e TV lá no estado, né, do Amapá. Ah, agora eu esqueci qual estado que é. A censura foi abolida, então muda um pouco, né? O Estado já não vai gerir tanto conteúdo, mas ele vai induzir através de financiamento e o mercado começa a ficar mais amplo, né, por causa da transmissão a cabo para aqueles que têm dinheiro. Então muda toda a organização da indústria cultural no Brasil. O filósofo brasileiro Renato Janine Ribeiro, ele vai dizer que a televisão, apesar de todos esses problemas, né, ela tem uma importância porque ela é a pauta da conversa, é ela que puxa os assuntos. E aí ela desenvolve um papel na reflexão do Brasil atual. Por quê? Porque, principalmente pelas novelas, algumas questões são postas, né? E outras vão ser pouco discutidas e até silenciadas. O que o filósofo está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, a televisão lança assunto para a sociedade debater. Os que são do interesse deles, né? E os que não são da cultura dominante, eles silenciam, eles não tocam. Então, a televisão ela tem esse poder de colocar em pauta os assuntos. Né? Essa é uma coisa muito importante que a gente tem que considerar, tanto para o aspecto negativo como para o aspecto positivo. Né? O positivo é que ela pode lançar assuntos que já deveriam estar sendo discutidos, inclusive discutido no Congresso Nacional na elaboração de leis, né? E é importante também porque ela, quando ela não fala, ela acaba inibindo a discussão de assuntos que deveriam ser importantes, né? Então, assim, o Janine Ribeiro, o filósofo que a gente está usando aqui como referência, ele vai dizer que fica muito claro que alguns assuntos não são discutidos, né, como as questões sociais, de desigualdade de classes, o autoritarismo do patrão sobre o empregado, né? Isso até está mudando, viu? Quando o Janine difundiu essas ideias, isso aqui era mais forte. Agora a gente já está vendo algumas discussões, ainda que iniciais, ainda que enviesadas, sobre questões sociais de um modo geral, né? E aí, assim, o Janine, quando ele propôs isso, ele propôs que a gente teria que melhorar a programação da TV, né? Concedendo mecanismos mais democráticos dos meios de comunicação. O que é isso? Em vez da gente dar concessão de rádio, de canal de rádio e de TV, para grupos privados, a gente criar instrumentos de caráter público. Ou seja, o Estado poderia transmitir informação e cultura, inclusive aliado à educação, né? E tem por exemplo, em Minas Gerais tem a TV Minas, né? Tem também a Companhia Brasileira de Televisão, que ia ser extinta, né? Lula fomentou no governo dele essa televisão,
E o governo atual, se eu não me engano, o Temer já queria acabar com essa emissora. O Bolsonaro ia acabar, mas aí mudou de ideia e passou a usar. Enfim, a ideia é que não seja só na mão de grupos particulares, né? Que ficam a serviço da elite. Bem, então para a gente concluir essa parte aí da indústria cultural, nós vamos resumindo, né? A televisão é o principal veículo de difusão cultural e informação, ainda mesmo em tempos de internet como é de hoje. A influência da televisão é preocupante. Por quê? Porque eles são formadores de opinião e eles filtram qual informação vai ser dita, ou seja, né, eles enviesam os problemas que vão ser divulgados, né? Aqui é preocupante, pois existem graves problemas relacionados à informação, que é essa seleção de informação que a televisão faz, né? E acaba sendo uma formadora de opinião. Bem, agora vamos entrar um pouco na cultura brasileira, né? Aquela ideia de mistura que eu já tinha dito para vocês, né? A cultura europeia é a dominante, né? Do branco, né? Tanto é que vou dar um exemplo de como é dominante. O Brasil inteiro fala o idioma português, é a língua portuguesa, que é o idioma oficial, né? E a maior parte da religião brasileira, né, das religiões brasileiras, de adeptos das religiões brasileiras, é da Igreja Católica Romana, que inclusive era a religião oficial do Estado brasileiro até a proclamação da República. A partir da proclamação da República, o Estado ficou laico. Mas mesmo o Estado sendo laico, ainda é uma hegemonia da Igreja Católica, né? Inclusive, um exemplo aí são os feriados religiosos da Igreja Católica que continuam valendo. Tudo isso fruto do que, gente? Da colonização. Mas as raízes indígenas e africanas impregnaram o nosso cotidiano em muitas dimensões, na música. A própria religião católica ficou sincretizada com as religiões indígenas e africanas, né? Um exemplo disso são as celebrações de Congado nas igrejas católicas. A Igreja Católica ela autoriza a dança de Congado nas festas e tudo mais. E o Congado ele é de uma matriz africana. Então, né, há um impregnar da nossa cultura, né, brasileira dessas origens indígenas e africanas com a origem branca portuguesa, né? Aqui tem alguns exemplos, né, que é a comida baseada em milho, angu, né, dos indígenas, a feijoada dos negros, né, que eram os restos da parte do porco, orelha do porco, que a elite branca não comia, dava para os negros, e os negros criaram um jeito de fazer esses restos ficar gostoso através da feijoada, né? Em 1930, os antropólogos, sociólogos, historiadores e muitos literatos, né, escritores de literatura, começaram a se preocupar em identificar o que seria a identidade brasileira. E aí vem toda uma discussão sobre essa mistura dessas culturas, né, da cultura branca, indígena e negra, né, e autores renomados vão fazer discussões interessantíssimas sobre a identidade brasileira, né, tentando interpretar o Brasil, né. Isso aqui é uma coleção que eu usei muito na minha dissertação de mestrado. Essa coleção é muito boa porque ela tem vários livros desses autores todos aqui, Paulo Prado, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, dentre outros, né. Esse aqui também é um livro do José Carlos Reis, professor de História da UFMG, que vai falar das identidades brasileiras, já vai colocar no plural, não é mais uma identidade brasileira, né, como em 30 se pensava, né, e ele lançou isso aqui por volta do ano 2000, então ele vai falar que são várias identidades, né. Para dar exemplo de como que a cultura brasileira ela está presente na indústria cultural, nós vamos ver que a nossa música brasileira ela é variada, né? Variada em ritmo, é uma mistura, né? Que são são elementos puros e misturados, cópias, invenções, inovações, diversidade de instrumentos, reelaborações constantes
E o próprio conteúdo da letra também vai misturar a questão do negro, a questão da mulher, a questão do índio. Eu estou dando como exemplo aqui essas músicas, né? Os Olhos Coloridos, de Sandra de Sá. Nesse link aqui, Sandra de Sá está cantando com o seu Jorge. Né? O Benito de Paula falando da mulher brasileira. Ao seu Valença fazendo uma relação da morena tropicana brasileira, né? E aí falando da mulher com frutas, com a diversidade de frutas do Brasil. E aí entra a questão da sexualidade, né? Nessa música aqui do Alceu Valença fica notório que é o sexo que está conduzindo a relação do sabor das frutas, do prazer, do doce das frutas com a relação sexual. E aí eu chamo a atenção para vocês que além da mistura de culinária e de religião e diversas outras misturas, né, culturais do Brasil, surgiu no imaginário popular o estereótipo da mulher brasileira, que nada mais é do que a mistura do negro, do branco e do índio, dos traços. Olha só, aqui estão os três, né? Minha dissertação de mestrado, que virou meu livro sobre a cultura brasileira e a sexualidade na TV, é sobre isso. Como que a indústria cultural apropria do hibridismo, da mistura da cultura brasileira, inclusive no que se refere à sexualidade da mulher brasileira, né, que passa a ser uma mistura dos três, né, dos três tipos humanos aqui. Inclusive, um antropólogo americano estudou a sexualidade brasileira, né? Aqui, ó, a cultura sexual no Brasil contemporâneo. Muito interessante esse livro do Richard Parker, né? E o meu livro, fruto da minha pesquisa de mestrado, vai trabalhar isso em cima da minissérie Presença de Anitta, que é essa aqui, ó, da Rede Globo. Lá eu vou descortinar a indústria cultural da Globo e vou mostrar como que a cultura brasileira está presente, né? A sexualidade brasileira, ela se torna um tipo específico de sexualidade a partir dessa mistura. Até o tipo da beleza da mulher brasileira, né? Por quê? Porque a mulher brasileira, ela vai ter, por exemplo, né, os seios e as nádegas redondinhas como a do negro, mas ela vai ter a pele mais clara por causa do branco, né, o cabelo comprido e negro por causa do índio, né? A Mel Lisboa nessa minissérie encarna exatamente essa mistura, né? Olhos claros e pele mais clara, mas não tão branca, né? Como o branco europeu, os cabelos negros e a presença da água, né? E de pouca vestimenta, né? Que é que são elementos do indígena, né, que vivia aqui, né, no sol quente do nosso clima tropical, então ele tinha pouca roupa, né, diferente do branco europeu, que tem períodos de inverno que usa muita roupa. E uma série de outros elementos, assim, que quem quiser, tiver interesse, pode adquirir o livro comigo. E aí agora vamos lançar alguns exercícios só para vocês fixarem mais, né? Isso aí é para vocês estudarem em casa e pensarem. Aqui tem um grafite produzido nos Estados Unidos, né? Para vocês fazerem uma crítica ao que está sendo expressado nesse grafite, né? E o que você acha que esse grafite se aplica em relação ao tema brasileiro que a gente estudou aqui. Outro exercício é você juntarem com seus colegas, né, formarem grupo e pesquisarem sobre esses ritmos aqui da cultura brasileira, que são ritmos muito típicos do Brasil, né? E aí o chorinho, o machixe, o frevo, o samba, o ritmo indígena, e procurem registrar, né, nesse exercício as origens do ritmo, os instrumentos utilizados, para vocês verem como que era diversificado os instrumentos, né? Os principais músicos, compositores, os intérpretes do ritmo, os eventos que são feitos com esses ritmos, né? Seja festa regional ou religiosa e tal, né? E, enfim, pesquisar sobre isso e discutir com os colegas, né? Verem sites que tem essas músicas e tudo mais, compartilhar uns com os outros. Então, gente, é isso, né? Tá aí a referência que tem tudo a ver com essa aula, não é propaganda do meu livro, é porque realmente meu livro contribui por esse conteúdo, né?
E assim a gente encerra a aula sobre cultura e ideologia, sendo essa segunda parte sobre indústria cultural e a primeira sobre os conceitos sociológicos relacionados ao conceito de cultura, ao conceito de ideologia e o uso desses dois conceitos no nosso dia a dia, né, na sociedade. Até mais, pessoal!